Paulo começa com os dons do Espírito dentro da comunidade, em seguida fala dos ministérios do Senhor exaltado, e então culmina com as operações de Deus sobre tudo. Como sempre, o Espírito nos leva de volta ao Filho, e o Filho, por sua vez, nos convida de volta ao Pai. Esse é o caminho da Santa Trindade. Em tudo isso, é importante ter em mente que, por trás dos dons espirituais, encontra-se o Deus Trino. Ainda que os dons sejam principalmente manifestações do Espírito Santo, eles têm por trás todo o peso da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Segue-se que uma comunidade verdadeiramente carismática, que age pelos dons pneumáticos, é trinitária. Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos lá. Eu vou dar continuidade à série de vídeos que nós estamos intitulando sobre este livro, A Teologia Sistemática, de J. Rodman Williams, na perspectiva pentecostal, tá bom? E especificamente sobre os dons espirituais. Nós já organizamos já alguns vídeos, eu vou deixar aqui no cards ou na descrição desse vídeo sobre... Nós temos uma introdução, depois nós falamos sobre o contexto, depois nós entramos nas condições, e nas condições foi dividido em 3 tópicos, A, B e C. A, domínio de Cristo, nós já fizemos o vídeo, creio que vai ficar aqui nessa série de vídeos, tá bom? Ou vai ser dividido, eu creio que eu vou fazer um vídeo completo, porém também eu vou dividir para que os irmãos possam assistir com mais calma. Nós já lemos o domínio de Cristo, e aí eu recomendo que você assista para entender, e agora nós vamos para o Deus Trino, fazendo uma recapitulação, ou recapitular, o que nós estamos tratando é que as condições para que os dons espirituais se manifestem, ou sejam notórios, ou sejam, como eu posso dizer, aceitos, ou fluem, é que o domínio de Cristo está envolvido. Então assista o próximo vídeo aqui. Vamos lá. O Deus Trino no contexto das condições. Antes de entrar na discussão sobre os charismatas espirituais, é importante reconhecer em seguida a atividade do Deus Trino. Continuemos com Paulo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todo. Mas é o mesmo Deus. Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 a 6. Aqui notamos várias coisas. Primeiro, qualquer que seja a diversidade de dons, de ministérios, de operações, é o mesmo Espírito Santo, é o mesmo Senhor Jesus, o mesmo Deus em ação em cada um. Existe diversidade, mas ao mesmo tempo unidade. Separação, divisão, partidarismo. Qualquer realização de uma atividade em detrimento de outra não pode ser Deus. Não há partidarismo, não há separação e não há também chamado ou divisão. Tá bom? 2. Não há uma mera identificação entre os dons do Espírito Santo, os ministérios do Senhor Jesus e as operações de Deus. No sentido específico, o Espírito está em ação nos dons, Cristo nos vários ministérios e Deus numa extensa gama de operações. 3. Qualquer que sejam os dons do Espírito Santo, eles também são ministérios do Senhor Jesus, exaltado, e do mesmo modo, operações de Deus Pai. Embora não haja uma mera identificação dos dons, ministérios e operações, o Deus Trino está em ação neles e por todos eles. Não existe nenhum dom que não seja o ministério, nenhum ministério que não seja uma operação ou obra. E o mesmo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, está em todos eles. 4. Finalmente, parece haver um tipo de movimento ascendente. Paulo começa com os dons do Espírito dentro da comunidade, em seguida fala dos ministérios do Senhor exaltado, e então culmina com as operações de Deus sobre tudo. Como sempre, o Espírito nos leva de volta ao Filho, e o Filho, por sua vez, nos convida de volta ao Pai. Esse é o caminho da Santa Trindade. Em tudo isso, é importante ter em mente que, por trás dos dons espirituais, encontra-se o Deus Trino. Ainda que os dons sejam principalmente manifestações do Espírito Santo, eles têm por trás todo o peso da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Segue-se que uma comunidade verdadeiramente carismática, que age pelos dons pneumáticos, é trinitária em sua operação fundamental e estilo de vida. Mesmo sendo um fato que pelos charismata pneumáticos o Espírito Santo se manifesta, aí vê a seção seguinte, que é as manifestações, e, portanto, existe uma alta percepção
de sua pessoa e presença. Isso não quer dizer que o Espírito Santo seja reconhecido isoladamente, do mesmo modo que o foco não é o Espírito Santo, mas Cristo. Vê a seção anterior. Assim, a operação total não é o Espírito Santo, mas o Deus Trino. Ser verdadeiramente pneumático é ser ao mesmo tempo e completamente cristocêntrico e trinitário. Nós vamos agora ler uma introdução sobre a manifestação do Espírito Santo, que é o tópico 3 da parte do terceiro ponto, que é condições. Vamos lá. A manifestação do Espírito Santo. A última e mais imediata condição em nossa discussão sobre os dons espirituais é que estes são a manifestação do Espírito Santo. Capítulo 12, versículo 7. Logo após essas palavras, Paulo passa a descrever os dons do Espírito. Pelos carismata ou pelos charismatas pneumáticos, o Espírito Santo vem à luz e se mostra abertamente. O Espírito, que é invisível, agora se manifesta visivelmente e de forma audível. Quando o Espírito Santo foi dado no Pentecoste, milhares de pessoas foram atraídas ao local, onde viram e ouviram os discípulos cheios do Espírito falando em outras línguas. Pedro, na sua explicação do evento, diz: exaltado à direita de Deus, ele, Jesus, recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Atos 2:33. Ou seja, o que a multidão via e ouvia era a manifestação ou a aparição pública do Espírito Santo. Nesse sentido, a outra fala dos discípulos foi essa manifestação. Porém, todos os charismatas espirituais, e não somente a glosolalia, são a automanifestação do Espírito. É importante, portanto, enfatizar que em qualquer tempo e lugar em que os charismatas pneumáticos ocorram, o Espírito Santo estará ali, se manifestando. Os 9 dons listados por Paulo nos 3 versículos seguintes, 8 e 10, são dessa forma várias demonstrações disso. Para usar uma analogia, os dons podem ser pensados como luzes que se acendem em razão de uma corrente elétrica oculta. A corrente não pode ser vista, mas quando as luzes acendem, elas são a evidência e demonstração vívida de sua presença e poder. É assim que nos e pelos charismatas espirituais, o invisível Espírito Santo vem à luz. Continuamos. Os dons do Espírito Santo. Eu poderia acrescentar, devem ser claramente diferenciados do fruto do Espírito. Paulo escreve em outro lugar: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, aí mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23. Assim, há tanto uma manifestação nônupla, ou os dons, quanto um fruto nônuplo. Embora em mesmo número, os dons e o fruto são totalmente diferentes em caráter. Até mesmo a comparação mais superficial de 1 Coríntios 12, de 8 a 10, com Gálatas 5, 22, revela isso. Além disso, os dons do Espírito são automanifestação imediata do Espírito, ocorrendo por meio de instrumentos que tornam visíveis sua presença e seu poder. O fruto do Espírito, por outro lado, tal qual os frutos em geral, demanda um período de tempo para se desenvolver e é encontrado somente entre aqueles que estão amadurecendo na vida cristã. No caso dos dons, mesmo os crentes muito jovens e imaturos podem manifestá-los, como fizeram os coríntios, mas o fruto deve haver um longo processo de crescimento e amadurecimento. Dons e frutos são valiosos, por motivo muito diferente, mas de maneira alguma são a mesma coisa. E aqui eu concluo mais um vídeo e eu agradeço a todos. Que Deus em Cristo possa estar vos abençoando. Amém.